Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 99º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulo 11 e capítulo 12, livro de Jó, capítulo 13, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 1 e o capítulo 2, versículos 1 a 4. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs, a nossa família, a lerem a Bíblia, estudar, orar. O mundo está buscando validações através de opiniões mentiras. Cada um quer manter a sua verdade e vender a sua verdade. Mas nós, filhos de Deus, pedimos ao Senhor que nos revele a compreensão de sua palavra, que é a verdade. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra, pois o inimigo, Satanás, não está aqui para roubar o nosso carro, a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso celular, relógio ou roupa. Ele vem para roubar a nossa semente, no qual está sendo semeada no dia de hoje, a nossa fé e os propósitos que o Senhor tem para nós. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, Senhor, nos concede a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 11 e o capítulo 12. As grandes obras de Deus. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo o Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Os benefícios da obediência. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus.
é terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem. Sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas estas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. O lugar do culto verdadeiro. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviam os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação.
É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno: os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades, vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem: queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer destas carnes como se fosse carne de gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham o cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali sobre o altar do Senhor seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue.
derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas estas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra a idolatria. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como estas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 11, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O destaque deste parágrafo são os atos poderosos de Deus em favor do seu povo, Israel, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Versículo 2. Enquanto estavam na escravidão, os hebreus viram o grande poder de Deus liberado contra o faraó e o Egito na forma de uma sucessão de pragas que, finalmente, levaram à libertação de Israel. O poder de Deus não só arruinou a terra egípcia e destruiu o exército de seu rei, mas demonstrou que o Senhor era o verdadeiro Deus e que todas as divindades daquela nação eram apenas ídolos mudos e impotentes. Exposição bíblica dos versículos 8 a 25. Mesmo depois de entrar na terra e conquistá-la, Israel não permaneceria nela para desfrutá-la, caso não desse ouvidos e obedecesse à palavra de Deus. O mesmo princípio se aplica hoje aos que seguem Jesus em Cristo. Temos todas as bênçãos espirituais, Efésios 1, versículo 3, mas não podemos tomar posse delas se não cremos nas promessas de Deus e obedecermos aos seus mandamentos. Compreendendo o versículo 16, o problema não estava em Deus ou na terra, mas no coração do povo. Tenham cuidado, pediu Moisés, se o povo deixasse de adorar ao Senhor. A ira de Deus se acenderia e o juízo divino cairia sobre eles. Uma vez que a idolatria dos israelitas contaminasse Canaã, Deus teria de removê-los da terra e purificá-la. E isso ele fez quando enviou os judeus para o cativeiro na Babilônia. Os cristãos hoje enfrentam o mesmo perigo. É muito mais fácil usarmos uma cruz de ouro do que suportarmos a cruz de Cristo na vida diária. É muito mais fácil pendurarmos textos das Escrituras nas paredes de nossa casa do que escondermos a palavra de Deus em nosso coração. Se amarmos ao Senhor e nos apegarmos a Ele, teremos o desejo de conhecer Sua palavra e observá-la em todas as áreas de nossa vida. Exposição bíblica dos versículos 24 a 25. Como podemos declarar as bênçãos de Deus? Dando um passo de fé, crendo na palavra do Senhor e dependendo de sua fidelidade. Foi isso que Deus ordenou a Abraão, Gênesis 13, versículo 17, e a Josué, conforme Josué, capítulo 1, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 26 a 32. A nação tinha de fazer uma escolha, obedecer a Deus e desfrutar de sua bênção ou cair em desobediência e sofrer sua punição. Os israelitas poderiam desfrutar da terra, suportar o castigo nela, ou
livro de Juízes, ou ser expulsos da terra, o cativeiro na Babilônia. Contudo, assim como os filhos desafiam as ordens de seus pais, sabendo muito bem que a desobediência trará castigo, o povo de Deus deliberadamente lhe desobedece e desafia sua vontade. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 11, trago o versículo 29. Espiritualmente falando, os cristãos atuais vivem entre dois montes, o Monte Calvário, onde Cristo morreu por nós, e o Monte das Oliveiras, ao qual Jesus um dia voltará. Conforme o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4, e livro de Atos 1, versículos 11 a 12. Mas Deus não escreveu a lei da velha aliança em pedras e nos advertiu sobre maldições. Em vez disso, gravou sua nova aliança em nosso coração e nos abençoou em Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3, e Efésios 1, versículo 3, e finalizando Hebreus 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, versículo 1. No entanto, o fato de os cristãos estarem debaixo da graça e não da lei não significa que temos licença para pecar. Romanos 6, versículos 1 a 14. As dispensações de Deus mudam, mas nunca seus princípios. Um destes princípios é o de que Deus nos abençoa quando obedecemos e nos castiga quando desobedecemos. Enquanto andamos no poder do Espírito Santo, suplantamos os desejos da carne, a justiça de Deus se cumpre em nós. Romanos 8, versículo 4, e nunca ouvimos as vozes vindas do Monte Ebal. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 12, exposição bíblica dos versículos 2 a 3. Moisés mostrou que qualquer vestígio de idolatria na terra era perigoso, porque poderia se tornar uma ferramenta nas mãos de Satanás para tentar Israel. A advertência "não dê lugar ao diabo", registrada em Efésios 4, versículo 27, diz que toda vez que desobedecemos ao Senhor e cultivamos o que Ele quer que seja destruído, damos lugar a Satanás para agir em nossa vida. Israel deveria até apagar o nome dos deuses pagãos, porque essas designações talvez fossem usadas em prática ocultista para fazer feitiços. Vivemos em um mundo que tem abandonado os valores absolutos e promovido a pluralidade. Contando que seja útil para você, uma religião é tão boa quanto qualquer outra, e não é politicamente correto dizer que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, conforme João 4, versículos 19 a 24 e Atos 4, versículo 12. Moisés, porém, deixou claro que Deus rejeitou as religiões dos cananeus e queria que todas as evidências de suas práticas pagãs fossem removidas da terra. A terra pertencia ao Senhor e ele tinha todo o direito de purificá-la. Compreendendo o versículo 4, preste atenção. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. É uma declaração simples que faz uma mensagem poderosa. Como povo de Deus, devemos adorar ao Senhor como Ele ordena e não imitar as práticas religiosas dos outros. A fé judaica e a fé cristã vieram por revelação, não pela invenção do homem ou instrução de Satanás. Conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 a 7. A atividade mais importante da igreja é a adoração a Deus, porque todas as coisas realmente espirituais que a igreja faz fluem da adoração. Como é trágico quando as congregações imitam o mundo e transformam a genuína adoração em entretenimento e o santuário de Deus em um teatro. Exposição bíblica dos versículos 17 a 19. O dízimo consistia em 10% do que a terra produzia, e isso era dividido com os sacerdotes e levitas. Os sacerdotes também recebiam parte da carne de alguns dos sacrifícios, e era assim que eles e suas famílias eram sustentados. Moisés, muitas vezes, fez o povo se lembrar de sustentar os levitas ao trazer fielmente os dízimos e as ofertas para o santuário. Conforme versículos 12, 18 e 19,
capítulo 14, versículos 27 a 29, capítulo 16, versículos 11 e 14. Deus prometeu abençoar abundantemente seu povo, caso fosse fiel nas contribuições para o seu santuário. Malaquias 3, versículos 6 a 12, e também 1 de Reis, capítulo 7, versículo 1, e Neemias 13, versículo 12. Compreendendo o versículo 18, o local que o Senhor, o seu Deus, escolheu para os israelitas adorarem era o tabernáculo e, mais tarde, o templo. Quando Jesus veio à terra para habitar entre nós, a glória de Deus voltou, conforme João 1, versículo 14. Mas os pecadores pregaram o Senhor da glória na cruz. Ele ressuscitou dos mortos e voltou para o céu para receber de volta a glória que havia deixado de lado em sua humilhação, conforme João 17, versículos 1 a 5. Agora, toda pessoa que confia em Cristo se torna um templo de Deus e tem a habitação do Espírito Santo em seu íntimo, conforme 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Mas cada ajuntamento local de cristãos também é um templo de Deus, e Cristo está edificando sua Igreja Universal com uma habitação para o Espírito, conforme Mateus 16, versículo 18, Efésios 2, versículos 19 a 22. Algum dia, todo o povo de Deus habitará na cidade celestial que será iluminada pela glória de Deus, conforme Apocalipse 21, versículo 23. Compreendendo o versículo 27, esta ênfase no sangue sendo derramada é a essência da mensagem do Evangelho. Não somos livres de nossos pecados pela vida ou pelo exemplo de Cristo, mas por sua morte sacrificial. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, conforme Efésios 1, versículo 7, Colossenses 1, versículo 14. O sangue de Cristo é precioso para nós, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, por causa de quem o derramou, o Cordeiro Imaculado de Deus, mas também devido ao que ele alcança para aqueles que confiam nele, justificação, conforme Romanos 5, versículo 9, purificação, 1 João, capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 1, versículo 5, salvação eterna, Hebreus 9, versículos 11 a 28, acesso a Deus, Hebreus 10, versículos 19 a 20, e reconciliação, Efésios 2, versículo 13. Para citar apenas algumas das bênçãos que temos por meio do sangue de Jesus. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 29 a 32. Enquanto amadurecemos na fé e nos firmamos na palavra, podemos estudar com cuidado as filosofias e ideias definidas por vários grupos religiosos, mas apenas para que possamos compartilhar melhor o Evangelho com eles. Os missionários devem conhecer a mentalidade religiosa dos povos aos quais foram enviados, a fim de que possam comunicar a mensagem de maneira mais adequada à sua cultura. Isso também se aplica quando estudamos os chamados clássicos, que muitas vezes são cheios de imundície moral e ataques à fé cristã. Com a ajuda de Deus, é possível aos cristãos que estudam a palavra ter contato com o mundo sem se contaminar. Mas é melhor que vigiem e orem para que não sejam tentados e caiam em pecado. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 13. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus?
Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 13. Nesta parte de sua defesa, Jó primeiro expressou sua frustração com seus 3 amigos, conforme versículos 1 a 12. Depois expressou sua declaração de fé em Deus, versículos 13 a 17. E finalmente manifestou seu desejo de que o Senhor se aproximasse dele e resolvesse a questão de uma vez por todas, conforme versículos 18 a 28. Compreendendo ainda mais a mensagem do livro de Jó, capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Esta é uma das maiores declarações de fé encontradas nas Escrituras, mas deve ser entendida em seu contexto. Jó está dizendo: apresentarei meu caso diretamente a Deus e provarei minha integridade. Eu sei que estou tomando minha vida em minhas mãos ao me aproximar de Deus, porque Ele é capaz de me matar. Mas, se Ele não acabar comigo, isso é prova de que não sou o hipócrita que vocês dizem que sou. Mais tarde, Jó fará um juramento e desafiará a Deus a julgar, conforme capítulo 17. Aproximar-se pessoalmente do Senhor era um grande ato de fé. Êxodo 32, versículo 20, Juízes 13, versículos 22 a 23. Mas Jó tinha tanta certeza de sua integridade que estava disposto a correr o risco. Afinal, se ele não fizesse nada, morreria. E se ele fosse rejeitado por Deus, morreria também. Mas havia sempre a possibilidade de Deus provar que ele estava certo. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 13, com a exposição bíblica dos versículos 17 a 28. Estas palavras são dirigidas a Deus. Jó preparou a sua defesa, versículo 18, e é certo que ele vencerá. Jó tem 2 desejos: que o Senhor remova a sua mão punitiva e dele o alívio, e que Deus venha a ele de tal modo que não fique assustado. Jó está pedindo a Deus para encontrá-lo no tribunal a fim de que possam falar sobre o caso de Deus contra Jó e o caso de Jó contra Deus. E no versículo 22, Jó dá a Deus opção de falar primeiro.
Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, versículos 1 a 4. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ação de graças. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. A sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o Amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza,
Porque se eu me entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi, no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 3a. Paulo começou sua carta com uma doxologia. Ele certamente não podia cantar sobre sua situação, mas podia cantar sobre o Deus que está no controle de todas as circunstâncias. O apóstolo havia aprendido que o louvor é um fator importante para conseguir a vitória sobre o desânimo e a depressão. Tudo que o Pai fez por Jesus quando ele estava ministrando na terra pode ser feito pelo Senhor por nós. Hoje, somos queridos pelo Pai porque seu Filho é querido por ele e nós somos cidadãos do reino do seu Filho amado. Colossenses 1, versículo 13. Sim, somos preciosos para o Pai e ele cuidará para que as pressões da vida não nos destruam. Compreendendo o versículo 3b. Louve ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai misericordioso. Para o povo judeu, a palavra Pai significa Criador. Satanás é o pai da mentira, conforme João 8, versículo 44, pois a mentira teve início nele. De acordo com Gênesis 4, versículo 21, Jubal foi o pai primeiro de todos os que tocam harpas e flauta, porque foi ele quem criou esses instrumentos. Da mesma forma, Deus é o Pai da misericórdia, porque esta começa com o Senhor e só pode ser assegurada por Ele. Quando nos vemos desanimados por causa de situações difíceis, é fácil olhar para nós mesmos e para os nossos sentimentos, vendo apenas os problemas à nossa volta. Mas o primeiro passo que devemos dar é confiar pela fé no Senhor e perceber tudo o que Deus é para nós. Compreendendo o versículo 4, na língua grega, há 10 palavras básicas para sofrimento, e Paulo usou 5 delas nesta carta. O termo empregado pelo apóstolo com mais frequência é elipsis, que significa estreito, confinado, sob pressão, e nesta carta ela é traduzida por aflição, capítulo 2, versículo 4, tribulações, capítulo 1, versículos 4 e 8, e sofrimentos, capítulo 4, versículo 17. O autor sentia-se cercado por situações difíceis e a única direção para a qual podia olhar era para cima. Compreendendo o versículo 8, nunca devemos pensar que o problema é um acidente. Para o cristão, tudo o que acontece tem determinação divina. Existem apenas 3 perspectivas possíveis que uma pessoa pode ter diante das provações da vida. Se elas são consequências do destino ou do acaso, então nosso único recurso é desistir, afinal, ninguém pode controlar essas 2 realidades. Por outro lado, se nós mesmos tivermos de controlar tudo, então a situação é igualmente irremediável. Mas, se Deus estiver no controle e nós confiarmos nele, então podemos superar as circunstâncias com a ajuda divina. Compreendendo o versículo 9, o Senhor nos capacita para suportar-nos nossas provações. A primeira coisa que Ele deve fazer é mostrar-nos como somos fracos em nós mesmos. Paulo era um servo hábil e experiente de Deus, que havia passado por diversos tipos de provações, conforme capítulo 4, versículos 8 a 12 e capítulo 11, versículos 23 e 24. Sem dúvida, toda esta experiência seria suficiente para que ele enfrentasse essas novas dificuldades e as superasse. Mas Deus quer que confiemos nele, não em nossos dons ou habilidades. Ele não quer que depositemos confiança na nossa experiência ou nas nossas pretensas reservas espirituais. Compreendendo o versículo 10, Deus nos livra de nossas provações. Paulo viu a mão libertadora do Senhor.
estivesse ele olhando para trás, à sua volta ou para a frente. A palavra que o apóstolo usou significa ajudar a sair da aflição, salvar e proteger. Deus nem sempre nos livra de imediato, nem opera da mesma maneira em todas as situações. Às vezes, Ele nos livra de nossas provações e, em outras, Ele nos livra em nossas provações. Compreendendo o versículo 11, o Senhor é glorificado por meio de nossas provações. Quando Paulo relatou o que Deus havia feito por ele, um grande coro de louvor e de gratidão dos santos subiu ao trono do Altíssimo. O maior serviço que você e eu podemos prestar na terra é render glórias a Deus, e às vezes isso implica sofrimento. O Senhor realiza seus propósitos nas provações da vida. Se nos entregarmos a Ele, confiarmos nele e obedecermos ao que nos diz para fazer, as dificuldades podem aumentar nossa fé e fortalecer nossa vida de oração. Elas podem aproximar-nos de outros cristãos, enquanto eles dividem os fardos conosco. Provações também podem ser usadas para glorificar o nome do Senhor. Então, quando você se encontrar diante das lutas da vida, lembre-se do que Deus é para você e do que Ele faz em seu favor. Compreendendo o versículo 13, Paulo abriu seu coração para os coríntios e para nós e revelou as provações que ele havia experimentado. Para começar, o apóstolo foi severamente criticado por algumas pessoas em Corinto por haver mudado de plano e, aparentemente, não cumprir sua promessa de visitá-las novamente. Quando os cristãos não se entendem, as feridas podem ser muito profundas. Em seguida, houve o problema da oposição à sua autoridade apostólica na igreja. Um dos membros, possivelmente um líder, teve de ser disciplinado e isso causou a Paulo uma grande tristeza. Finalmente, houve as situações difíceis que o apóstolo teve de suportar na Ásia, conforme versículos 8 a 11, uma provação tão séria que lhe tirou a esperança da vida. Compreendendo o versículo 17, mal entendidos entre o povo de Deus muitas vezes são extremamente difíceis de esclarecer, porque uma situação não esclarecida frequentemente leva a outra e, uma vez que começamos a questionar a integridade dos outros ou desconfiar de suas palavras, a porta está aberta para todo tipo de problemas. Mas, independentemente do que seus acusadores pudessem dizer, Paulo se manteve firme, porque ele tinha a consciência tranquila. O que o apóstolo escreveu, o que ele disse e as experiências que teve estavam em harmonia. E, apesar de tudo, ele havia acrescentado ao seu plano original um detalhe fundamental: se o Senhor permitir. Conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículo 7, e também Tiago 4, versículos 13 a 17. Compreendendo o versículo 20, não há oposição do tipo sim e não em relação a Jesus Cristo. Ele é o sim eterno de Deus para aqueles que confiam nele. Cristo revela suas promessas, cumpre-as e capacita-nos para que as reivindiquemos. Uma das bênçãos da consciência tranquila é que não temos medo de encarar o Senhor ou os homens, ou de reivindicar as promessas que Deus dá em sua palavra. Paulo não era culpado de manipular a palavra de Deus para sustentar as próprias decisões, conforme capítulo 4, versículo 2. Compreendendo o versículo 21, todos os cristãos foram ungidos pelo Espírito. No Antigo Testamento, as únicas pessoas ungidas por Deus eram profetas, sacerdotes e reis, e essa unção é que as prepara para o serviço. Quando nos entregamos ao Espírito, Ele nos capacita para servir a Deus e levar uma vida temente a Ele. O Senhor nos dá o discernimento espiritual especial de que precisamos para servir a Deus de modo aceitável, conforme 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Coríntios capítulo 1 com o versículo 22. O Espírito é a garantia, sinal,
fiança, segurança de Deus de que um dia estaremos com Ele no céu e teremos um corpo glorificado, conforme Efésios 1, versículo 4. E Ele nos permite desfrutar das bênçãos do céu em nosso coração hoje. Uma vez que o Espírito Santo habitava nele, Paulo pôde ter a consciência tranquila e enfrentar o mal-entendidos com amor e paciência. Se você vive para agradar as pessoas, essas situações irão abatê-lo. Todavia, se você vive para agradar a Deus, pode encará-las com fé e coragem. E eu encerro a leitura da Bíblia e também compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 4. O amor coloca os outros em primeiro lugar. Paulo não pensou em seus sentimentos, mas nos sentimentos dos outros. No ministério cristão, aqueles que nos dão grande alegria também podem nos causar enorme tristeza, e era isso que Paulo estava vivenciando. Ele escreveu aos Coríntios uma carta séria, fruto da angústia de seu coração, porém, a mensagem também foi empregada de amor cristão. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.